Eu sou Emma Mackenzie, estudante do último ano de Biologia Molecular na Universidade de Harvard. Eu cresci em uma família médica. Meu pai é um cirurgião cardíaco de renome no Massachusetts General Hospital. E minha mãe é uma nutricionista especializada, autora de um best-seller sobre a dieta saudável ocidental. Fui ensinada, desde cedo, que a boa comida deve ser limpa e ter calorias controladas. Eu costumava rir dos meus amigos sobre a comida de rua na América Latina, considerando-a um ninho de germes e gorduras trans. Quando recebi uma bolsa de pesquisa de Harvard para ir ao Brasil estudar ervas tropicais por 3 meses, senti como se estivesse sendo exilada. Aos meus olhos, o Brasil era um país cheio de turistas, praias e comidas fritas e gordurosas a ponto de ficarem pegajosas. Eu disse aos meus amigos no laboratório que sobreviveria apenas com saladas e iogurte grego. Meu pai riu e disse: filha, não julgue um livro pela capa, mas eu não dei ouvidos. Enchi minha mala com barras de proteína e vitaminas. O avião aterrissou no Aeroporto Internacional do Galeão, Gig, logo pela manhã. O ar úmido e quente me atingiu como um cobertor molhado. Eu me espremi pela multidão, falando uma língua estranha. Os anúncios ecoavam, misturados com a fumaça de algo frito. Fiquei irritada imediatamente. Por que um aeroporto tão grande não proíbe essas barracas de comida de rua? Não parecia limpo. Corri para o balcão de táxi pedindo um carro para o hotel em Copacabana que Harvard havia reservado. No caminho, o trânsito estava completamente engarrafado na Avenida Brasil. Olhei pela janela e vi longas filas de vendedores ambulantes de comida. Brasileiros se curvavam, imersos em fritar algo em grandes tachos, o óleo sibilando. O cheiro forte de especiarias invadiu o carro, me fazendo tapar o nariz. Que absurdo é esse? Murmurei. O taxista sorriu e disse em um inglês hesitante: muqueca de camarão é bom, moça. Experimenta. Eu balancei a cabeça vigorosamente. Não, obrigada. Não como comida tão oleosa. No meu íntimo, pensei que este país certamente teria uma taxa altíssima de doenças cardíacas se as pessoas comessem assim todos os dias. Cheguei ao hotel exausta, mas ainda tinha que me preparar para ir à universidade no Rio de Janeiro para encontrar meu professor orientador de projeto. Abri meu laptop para checar meu e-mail. Havia uma mensagem da minha mãe. Filha, seu pai começou a se cansar mais facilmente. O médico pediu exames adicionais. Cuide-se bem e absolutamente não coma comida local. Suspirei. Meu pai havia feito uma cirurgia cardíaca há 5 anos, mas agora estava saudável. Eu respondi: estou bem, mãe. Só vou comer vegetais frescos. Mas no fundo, comecei a ficar um pouco preocupada. Naquela tarde, saí para procurar algo para comer perto do hotel. Vi várias lojas de conveniência. Soltei um suspiro de alívio, entrei e comprei uma salada pré-embalada e água mineral. Mas, ao sair, o aroma intenso de um caldo de raízes na rua me atingiu. Um grupo de estudantes estava comendo alegremente. Olhei e balancei a cabeça. Essas crianças não sabem que estão arruinando a própria saúde. Voltei para o hotel, dizendo a mim mesma que esses 3 meses seriam uma eternidade. Naquela noite não consegui dormir. O barulho alto das motocicletas da rua abaixo ecoava. Abri a janela e vi que as barracas de comida ainda estavam abertas, tarde da noite. Os brasileiros sentavam, comiam, riam e conversavam alegremente. Que barulho! Fiquei irritada. Por que eles não dormem cedo? Este país é tão indisciplinado. Mas então meu telefone tocou. Era minha mãe ligando de Boston, a voz dela trêmula. Emma, seu pai desmaiou no hospital, a condição cardíaca é crítica. O médico disse que pode precisar de cirurgia de emergência, mas o risco é muito alto. Eu congelei, meu coração palpitando. Gritei internamente: não, pai. Eu disse à minha mãe que voltaria para os SWA imediatamente, mas ela disse que os voos estavam lotados. Fique aí e cuide-se bem. Desliguei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, e eu não sabia o que fazer. O Brasil, o país que eu desprezava, havia se tornado uma prisão, me segurando no momento em que eu mais precisava estar com minha família. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados.
Eu tinha que ir à universidade conforme o agendado. No caminho, recebi uma notificação do meu professor orientador de que o projeto precisaria ser adiado por uma semana devido a um problema no laboratório. Fiquei ainda mais irritada. Nada neste país segue o planejado. Mas o professor sugeriu: enquanto espera, por que você não pesquisa um pouco o mercado de ervas medicinais? Tem a ver com seu projeto. Eu não queria, mas não tinha escolha. Peguei um carro para a Feira de São Cristóvão. A Feira de São Cristóvão estava inundada com o cheiro de especiarias e o som de negociações. Brasileiros vendiam ervas frescas, gengibre, açafrão, capim-limão, empilhados em montes. Eu passei por uma barraca e vi uma placa: caldo curativo do coração, ervas para apoio cardiovascular. Eu ri silenciosamente. Que bobagem. Isso deve ser apenas um caldo picante. Mas então ouvi uma voz familiar, em inglês, com um sotaque americano. Meu médico me disse uma vez que o gengibre ajuda a reduzir a inflamação nas veias, disse. Eu me virei e vi um senhor de cabelos grisalhos conversando com a vendedora. A vendedora sorriu e lhe serviu uma tigela de caldo para provar. O senhor acenou com a cabeça. Delicioso e realmente bom para o meu coração. Eu parei. Por que um americano estava aqui e por que ele estava falando sobre doenças cardíacas? Eu me aproximei. O senhor se virou para mim. Você é estudante. Parece americana. Eu assenti. Ele se apresentou como um médico aposentado de Nova York que estava no Brasil há 10 anos estudando a medicina tradicional. A culinária brasileira não é apenas deliciosa, é remédio, ele disse. Eu ainda não estava convencida, mas uma pequena dúvida começou a surgir. Comprei gengibre para fazer chá no hotel. Naquela tarde, minha mãe ligou novamente. Meu pai ainda não tinha acordado. O médico deu-lhe remédios, mas ele não melhorou. Comecei a chorar. Abri meu laptop e pesquisei sobre ervas brasileiras. Os resultados me chocaram. Havia estudos de universidades de ponta dizendo que ingredientes neste caldo, como açafrão e capim-limão, continham altos níveis de antioxidantes que ajudam a reduzir a pressão arterial. Eu fiquei paralisada. Eu estava errada todo esse tempo? Mas ainda neguei. Deve ser apenas teoria. Na prática, não deve ser tão eficaz. No dia seguinte, decidi voltar à Feira de São Cristóvão. Desta vez, provei o caldo da antiga vendedora. Era picante, mas rico. O caldo era claro, mas cheirava intensamente a ervas. Senti meu estômago aquecer de uma maneira estranha. Não era pegajoso como eu pensava. Eu murmurei. A vendedora sorriu. Esta receita é da minha bisavó. Já ajudou inúmeras pessoas com problemas cardíacos. Eu sorri levemente, mas meu coração começou a se abrir. Naquela noite, recebi um e-mail do laboratório de Harvard. Os dados das amostras de ervas que enviei para análise continham compostos que poderiam realmente ajudar no tratamento de doenças cardíacas. Fiquei feliz e duvidosa ao mesmo tempo. Decidi ficar aqui os 3 meses completos e tentar aprender mais. O Brasil, que eu costumava desprezar, estava começando a me fazer duvidar de mim mesma. Acordei com o som da chuva forte no telhado do hotel. A janela tremia levemente, como se o Rio de Janeiro estivesse chorando por mim. Peguei meu telefone para checar as notícias da minha mãe. Meu pai ainda estava imóvel na UTI. O médico disse que os vasos sanguíneos estavam gravemente obstruídos e os medicamentos que ele estava tomando não estavam respondendo bem. Eu tremi, lágrimas caindo involuntariamente. Eu queria ir para casa, queria abraçar meu pai, mas os voos estavam esgotados até a próxima semana. Eu não tinha escolha a não ser ficar aqui. O Brasil, que antes era apenas uma escala, havia se tornado a prisão da minha desesperança. Levantei e tomei um banho frio para despertar. O cheiro de gengibre que comprei na feira ontem ainda pairava no ar. Preparei o chá de gengibre e servi em uma xícara. O cheiro era quente e picante, mas não amargo como eu pensava. Bebi tudo e senti minha garganta suavizar de forma estranha. Abri meu laptop para procurar mais informações sobre as ervas no caldo. Havia pesquisas da UFRJ indicando que ingredientes como folha de limão, folha de capim-limão e pimenta-dedo de moça, capsaicina, ajudam a dilatar os vasos sanguíneos e reduzir a agregação. Plaquetária. Franzi a testa.
Por que eu nunca soube disso antes? No laboratório de Harvard, nós só nos concentrávamos em compostos sintéticos de laboratório. Nunca nos importamos com esse tipo de fitoterapia. Decidi sair novamente. Desta vez, não para fugir, mas para encontrar respostas. Peguei o metrô, ônibus para a área da Central do Brasil, uma área lotada, mas as pessoas estavam em filas ordenadas, sem empurrar. Fiquei segurando o corrimão, olhando pela janela e vi longas filas de vendedores de comida sob os viadutos. Os brasileiros comiam rapidamente antes de pegar o trem. Eu ainda pensava que todos comiam alimentos fritos e gordurosos, mas então notei um grupo de estudantes comprando aipim com carne seca de uma vendedora. Ela sorriu e adicionou coentro fresco de graça. Comam mais vegetais, crianças, para ficarem saudáveis, disse ela gentilmente. Eu sorri inconscientemente. No ponto de ônibus, desci e fui para o mercadão que o professor havia recomendado. Este mercado era menor, mas cheio de ervas frescas. Gengibre, açafrão, capim-limão empilhados em montes. Passei por uma barraca e vi uma placa de madeira escrita à mão. Garrafada terapêutica de raízes, tônico cardiovascular. Abaixo havia um desenho simples de um coração. Eu ri silenciosamente. Isto é um mercado, não uma clínica. Mas então o dono da barraca, um senhor de meia idade, de pele escura, sorriu e me cumprimentou. Você é médica? Parece americana. Eu balancei a cabeça. Não, sou estudante pesquisando ervas. Ele assentiu. A fitoterapia brasileira tem salvado pessoas há centenas de anos. Seu nome era Seu Jorge, um ex-taxista que abriu a barraca depois que sua esposa faleceu de doença cardíaca. O médico prescreveu remédios caros, mas ela não se curou. Finalmente tentei cozinhar o remédio de acordo com a receita da minha bisavó. Minha esposa se recuperou. Ele disse em um tom calmo, mas sincero. Eu estremeci. Que receita é essa, Seu Jorge? Seu Jorge sorriu e colocou os ingredientes em uma sacola para mim. Gengibre, açafrão, capim-limão, pimenta do reino e um pouco de camarão seco. Cozinhe com caldo de osso de frango. É picante, mas ajuda a circular o axé, energia vital e o sangue. Eu peguei a sacola leve, mas senti um peso no meu coração. No caminho de volta, parei na barraca de moqueca na rua. A antiga vendedora da feira de São Cristóvão havia se mudado para vender aqui. Ela me reconheceu. Quer experimentar mais um pouco, moça? Hoje tem camarão fresco. Hesitei, mas assenti. Desta vez, observei atentamente. O caldo era claro, mas cheirava intensamente a especiarias. O camarão fresco era firme. Coloquei a primeira colherada na boca. Era picante, mas seguido pela doçura do leite de coco e a acidez do limão. Não era nem um pouco gorduroso como eu pensava. Terminei a tigela sem perceber. A vendedora sorriu. Viu? Não é só delicioso, é remédio. Eu assenti. Sim, estou começando a entender. Naquela noite, voltei para o hotel e tentei cozinhar a receita de Seu Jorge na pequena cozinha do hotel. O aroma delicioso se espalhou pelo quarto. Provei e senti meu estômago aquecer. Meu coração bateu mais devagar, pacificamente. Liguei para minha mãe por vídeo e mostrei a tigela de caldo. Ela engasgou. Emma, você está comendo comida de rua? Eu ri. Sim, e é melhor do que você pensa. Ela suspirou. Seu pai ainda não melhorou. O médico disse que precisamos encontrar uma alternativa. Naquela noite, sonhei com meu pai. Ele estava no laboratório de Harvard, segurando o peito. Filha, a ciência não é tudo. Às vezes, a resposta está bem ao seu lado. Acordei suando. Abri meu laptop e enviei um e-mail ao meu professor orientador, pedindo mais informações sobre o uso de ervas brasileiras para tratar doenças cardíacas. A professora respondeu rapidamente. Venha ao Hospital Universitário da UFRJ amanhã para me encontrar. Temos um caso muito interessante. Na manhã seguinte, peguei um táxi para o Hospital Universitário da UFRJ. O prédio era grande, mas lotado de gente. Encontrei a professora em uma pequena sala de reuniões. Ela se chamava Profa, doutora Clara Menezes, especialista em farmacologia. Emma, eu li sobre seu pai no e-mail. Nosso hospital tem um programa que combina medicamentos ocidentais com fitoterapia.
ela me levou para ver um paciente, um senhor de 60 anos que teve um ataque cardíaco, mas agora estava andando normalmente. Eu como caldo curativo do coração todos os dias, como o médico me disse, ele sorriu. Eu perguntei, isso realmente ajuda? O médico sorriu. Temos evidências clínicas. O ingrediente ativo do açafrão ajuda a reduzir o colesterol e o capim-limão reduz a inflamação. Eu fiquei pasma. O mundo que eu conhecia estava tremendo. Pedi ao médico a receita especial. Era uma receita especial do caldo curativo do coração, que havia sido ajustada para doenças cardíacas. Menos sal, mais ervas. Enviei a receita para minha mãe por e-mail. Mãe, tente dar isso ao pai. Ela respondeu, você enlouqueceu? Mas eu fui firme. Mãe, confie em mim. Enquanto esperava a abertura do laboratório, decidi explorar mais o Rio de Janeiro. Peguei um barco na Baía de Guanabara para ver o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. A água do mar estava turva, mas cheia de vida. Os barcos passavam e as pessoas acenavam para mim. Eu me sentei olhando e pensando que este país é caótico, mas há ordem no caos. Parei no cais e vi vendedores ambulantes de comida flutuando no mar. Os brasileiros comiam nos barcos. Tentei comprar um salpicão de frutos do mar, uma salada de frutos do mar. O sabor era picante, salgado, agridoce e rico. Os vegetais frescos eram crocantes. Comi e me senti revigorada. Esta é a salada brasileira, murmurei. Naquela tarde recebi um telefonema da minha mãe. A voz dela estava exultante. Ema, seu pai acordou. Depois de comer o caldo com a receita que você enviou, a condição dele melhorou rapidamente. O médico está muito surpreso. Eu chorei de alegria. É verdade, mãe? Minha mãe disse que... Meu pai disse que sentiu o estômago quente e respirava mais facilmente. Desliguei e levantei minhas mãos para o céu. Obrigada, Brasil. Mas eu ainda não sabia que a verdadeira mágica estava por vir. Na manhã do terceiro dia após o telefonema da minha mãe, acordei me sentindo mais leve do que nunca. A janela do hotel estava aberta. O cheiro úmido que restava da noite anterior se misturou com a fumaça do caldo de aipim da barraca de rua que invadiu o quarto. Eu costumava tapar o nariz todas as vezes, mas esta manhã eu respirei fundo e sorri. Eu me vesti rapidamente. Hoje, o laboratório da universidade estava aberto. Peguei o ônibus para a área da UFRJ, Polo Tecnológico. Estava lotado, mas as pessoas estavam quietas. Observei um grupo de estudantes compartilhando fones de ouvido e ouvindo música. Risadas suaves ecoavam. Eu costumava pensar que os brasileiros eram atrasados, mas agora vejo bondade nas pequenas coisas. Cheguei à universidade. O prédio de ciências era alto e moderno. Entrei no laboratório e encontrei a profa, a doutora Clara Menezes. Ela sorriu abertamente. Pronta para trabalhar, Ema? Eu assenti. Pronta e obrigada pela receita de ontem. No laboratório, analisamos as amostras de ervas que coletei na feira. Havia um extrator automático e um espectrômetro avançado, tão bons quanto os de Harvard. A doutora Pulser, Clara apontou para a tela. Olhe, o ingrediente ativo curcumina do açafrão tem uma atividade antioxidante 3 vezes maior do que a vitamina C. Eu ofeguei. Por que esta pesquisa não foi publicada em nível mundial? Ela riu. Porque nós não anunciamos. Fazemos isso pelos pacientes. Eu fiquei paralisada. A ciência que estudei enfatizava a publicação, mas aqui eles enfatizavam ajudar pessoas reais. Naquela tarde, a doutora Clara me levou para visitar o hospital universitário novamente. Desta vez para a ala de cardiologia. Encontramos uma paciente de 55 anos que teve 3 ataques cardíacos. Os médicos lhe deram medicamentos químicos, mas ela teve uma reação alérgica. Finalmente, ela tentou o caldo curativo do coração, de acordo com a receita do hospital. Agora ela estava andando normalmente, ela disse sorrindo. Eu perguntei, você não tem medo da gordura do leite de coco? Ela riu. Esta receita reduz o leite de coco usando água de coco fresca em seu lugar. É gordura boa, não gordura ruim. Anotei a receita detalhada e enviei um complemento para minha mãe. No caminho de volta, a doutora Clara disse que a culinária brasileira tem sido remédio por muito tempo antes da medicina ocidental. As ervas no caldo ajudam a equilibrar o corpo de acordo com o princípio axé, energia vital e o equilíbrio do corpo.
Eu ouvi e me lembrei do meu pai. Ele disse uma vez que um bom médico deve ouvir o paciente, mas eu nunca tinha ouvido a culinária popular. Senti-me culpada. Parei em uma barraca de rua e pedi à vendedora para fazer um caldo curativo para mim. Comi devagar, observando o sabor de cada colherada. O picante da pimenta, o azedo do limão, o doce do camarão e o aroma do capim-limão. Estava perfeitamente equilibrado. Eu entendi por que os brasileiros sorriam ao comer. Naquela noite, fui passear pela Lagoa Rodrigo de Freitas e Lapa. A rua estava lotada de pessoas voltando para a casa do trabalho. As barracas de comida estavam iluminadas. Vi um grupo de empresários de terno e gravata comendo acarajé alegremente. Eu costumava pensar que eles deveriam estar comendo bife em um restaurante chique, mas agora eu vi a comida de rua como parte da vida. Comprei um cachorro-quente de rua com um molho agridoce e rico. Sentei-me na beira da rua, observando as pessoas passarem. Crianças brincando, mulheres conversando ao telefone, homens ajudando uns aos outros a carregar coisas. Senti-me estranhamente aquecida. Naquela noite, minha mãe ligou. Seu pai saiu da UTI. O médico o mandou para casa amanhã. Ele disse: quero comer o caldo curativo do coração cozido pela minha filha. Eu chorei de felicidade. Eu farei a receita especial para ele. Mas então minha mãe suspirou. Mas o médico disse que ele precisa de um longo período de recuperação. As veias ainda estão parcialmente obstruídas. Os medicamentos químicos não são suficientes. Precisamos encontrar outra opção. Eu congelei. Eu vou dar um jeito. Desliguei e abri meu laptop. Procurei mais a fundo. Encontrei um trabalho de pesquisa do Hospital Universitário da UFRJ sobre uma receita de caldo curativo do coração misturado com extrato concentrado de açafrão que ajuda a dissolver coágulos sanguíneos sem cirurgia. Fiquei muito feliz. Enviei um e-mail para a doutora Clara Menezes pedindo a receita completa. Ela respondeu tarde da noite. Venha ao laboratório amanhã de manhã. Vamos extrair o ingrediente ativo para você enviar para os Excels AS. Eu mal consegui dormir. Eu costumava considerar o Brasil atrasado, mas agora ele estava salvando a vida da pessoa que eu mais amava. Na manhã seguinte, corri para o laboratório. A doutora Clara Menezes já estava esperando com uma equipe de estudantes brasileiros. Eles estavam de jalecos, sorrindo radiantes. Nós vamos te ajudar a extrair o ingrediente ativo puro, disseram. Eles trabalharam rapidamente. A centrífuga girava. O cheiro de ervas pairava no ar. Perguntei a uma estudante chamada Hortência, por que vocês se importam tanto com as ervas? Ela sorriu. Porque minha avó se curou de uma doença cardíaca graças a este caldo. Queremos que o mundo inteiro saiba. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu costumava pensar que os brasileiros não eram sérios, mas eles trabalhavam pela família, pela comunidade. Naquela tarde, extraímos com sucesso o ingrediente ativo. Era um pó amarelo em um frasco a vácuo. A doutora Clara me deu a receita detalhada. Dissolver em caldo de osso de frango e beber uma tigela todos os dias. Eu a abracei. Obrigada, doutora, ela sorriu. Não fomos nós que ajudamos, mas sim a herança dos antepassados brasileiros. Corri para o aeroporto do Galeão, reservando um voo de emergência para o ZSUA. Enquanto esperava para embarcar, sentei-me no restaurante do aeroporto e pedi uma tigela do caldo curativo do coração. O sabor familiar, mas agora eu me sentia grata. Olhei pela janela e vi aviões decolando e pousando. Brasileiros acenavam. Eu sorri. Eu voltarei. Embarquei no avião, sentada perto da janela, observando o Rio de Janeiro encolher gradualmente. Eu vim para cá com desprezo, mas agora estava partindo com respeito. O avião decolou. Fechei os olhos, pensando nos momentos que me transformaram. O telefonema da minha mãe, a primeira vez que provei o caldo e os brasileiros que estavam sempre sorrindo. Eu não duvidava mais de mim mesma. O Brasil não era um país atrasado, mas um professor que me ensinou que a verdadeira ciência reside na combinação de laboratório e coração humano. O avião aterrissou no aeroporto Logan, em Boston, em meio a uma leve nevasca.
Corri para o portão segurando o frasco de extrato firmemente como um tesouro. Minha mãe esperava na saída. Ela me abraçou apertado, as lágrimas escorrendo. Seu pai está esperando em casa. Filha, a médica do seu pai, ele disse. Eu o abracei gentilmente, depois corri para a cozinha, preparei o caldo de osso de frango de acordo com a receita, adicionei as ervas frescas compradas no mercado brasileiro em Boston e o pó de extrato de açafrão. O cheiro delicioso se espalhou pela casa. Meu pai inalou, depois sorriu. O cheiro é como quando eu era criança e ia às reuniões do Nordeste, mas mais aromático. Eu servi em uma tigela, meu pai comeu devagar. O sabor era picante, mas agradável. Depois de terminar, ele adormeceu. Minha mãe e eu nos entreolhamos, cheias de esperança. 3 dias depois, meu pai fez um exame no hospital. O médico fez um ultrassom das veias e engasgou. O coágulo sanguíneo estava quase completamente dissolvido. Isto é um milagre. Meu pai riu. Não é milagre, é o caldo da minha filha. Eu sorri, mas no meu íntimo eu sabia que era o Brasil. Enviei um relatório preliminar para a doutora Clara Menezes. Ela respondeu. Muito bem, Emma. Vamos publicar juntas. Fiquei animada. Minha tese havia mudado de compostos sintéticos para fitoterapia brasileira em doenças cardíacas. Mas então, a primeira reviravolta aconteceu. Recebi um e-mail de Harvard. Sua bolsa de pesquisa está temporariamente suspensa devido à falta de evidências clínicas em grande escala para a fitoterapia brasileira. Fiquei chocada. Eu costumava pensar que Harvard era o auge, mas agora se tornava um muro. Liguei para a doutora Clara. Ela riu. Não se preocupe, temos dados do Hospital Universitário da UFRJ, mais de 500 casos. Eu hesitei. Eu tinha que voltar ao Brasil para coletar mais dados, mas meu pai tinha acabado de melhorar. Eu não queria deixar minha família. Naquela noite, meu pai me chamou para conversar. Filha, eu disse uma vez que um médico deve ser corajoso para falar pelos pacientes. Agora você deve ser corajosa pela ciência. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas e você, pai? Ele sorriu. Eu tenho o caldo da minha filha. Estou forte o suficiente. Decidi reservar um voo de volta para o Brasil imediatamente. Desta vez, não por causa da bolsa, mas para provar que a comida que eu costumava desprezar era, na verdade, um medicamento de alta qualidade. O avião aterrissou no Galeão novamente. Desta vez, eu sorri radiantemente. A doutora Clara Menezes veio me buscar. Bem-vinda de volta para casa. Eu ri. Sim, minha segunda casa. Fomos direto para o Hospital Universitário da UFRJ. Conheci a equipe de médicos que estava usando o caldo curativo do coração no programa de reabilitação cardíaca. Eles tinham uma análise de dados de pacientes. A taxa de recorrência diminuiu em 40%, disse o médico. Fiquei animada. Isso é melhor do que alguns medicamentos químicos. O médico assentiu. Mas precisamos de um ensaio duplo cego controlado. Comecei a trabalhar imediatamente, coletando dados de pacientes, entrevistando as vendedoras na feira com receitas de família. Fui à feira de São Cristóvão novamente. Seu Jorge sorriu. Voltou, filha? Eu o abracei. Obrigada pela sua receita. Ela ajudou meu pai. Ele chorou. Que alegria! A receita da minha bisavó ajudou alguém do outro lado do oceano. Anotei todas as receitas para analisar no laboratório. A segunda reviravolta veio na segunda semana. Recebi um telefonema da minha mãe. Filha, seu pai teve uma recaída, mas desta vez é mais grave. O médico sugeriu uma cirurgia de bypass de emergência. Eu tremi. Eu estava muito longe. Chorei no laboratório. A doutora Clara Menezes me abraçou. Calma, temos um jeito. Ela me levou para ver o cardiologista. Temos uma nova técnica, injetar extrato concentrado de açafrão diretamente nas veias sanguíneas. Reduz a necessidade de cirurgia, mas precisamos enviar o ingrediente ativo urgentemente para o Zessuauá. Trabalhei a noite toda, extraindo o ingrediente ativo com 99% de pureza. Coloquei em um frasco especial e o enviei em um voo direto. Enquanto esperava, sentei-me no jardim do hospital, observando os brasileiros passarem. Alguns estavam doentes, mas ainda sorriam. Eu costumava pensar que eles negligenciavam a saúde ao comer alimentos gordurosos, mas agora eu entendia.
eles se cuidavam com ervas e alegria. Comi o caldo curativo do coração do hospital. O sabor era quente. O ingrediente ativo chegou aos Zestauá. Meu pai foi injetado. O médico ligou. O coágulo sanguíneo se dissolveu completamente. Não precisamos de cirurgia. Eu gritei de alegria no laboratório. A equipe brasileira aplaudiu. Eu abracei a doutora Clara Menezes. O Brasil salvou meu pai novamente. Ela sorriu. Não é o Brasil, é você que abriu seu coração. Mas então, o segundo ponto crucial veio naturalmente. Enquanto entrevistava pacientes, vi um grupo de turistas americanos reclamando. Os brasileiros comem alegremente, mas esquecem de se exercitar. Olhe, muitas pessoas estão acima do peso. Eu costumava pensar assim, mas agora eu via brasileiros andando de bicicleta ao redor do parque do hospital, caminhando rapidamente até a feira. Eu sorri, eles se exercitam o dia todo, não precisam de academia. E isso esclareceu o ponto forte. A culinária brasileira não é apenas comer, mas faz parte de um estilo de vida equilibrado. Comecei a escrever minha tese combinando dados clínicos com a história pessoal. Harvard respondeu: interessante, mas precisamos de mais provas. Eu não desanimei. Eu sabia que a verdade estava aqui, na tigela de caldo e no coração do povo brasileiro. Na quarta semana, no Rio de Janeiro, acordei com o som de pombos do lado de fora da janela do dormitório da universidade. O cheiro de caldo de aipim da barraca de rua invadiu o quarto. Eu costumava fechar a janela, mas agora abria de par em par, respirando fundo e sorrindo. Eu me troquei rapidamente. Hoje, havia uma grande reunião de grupo de pesquisa. A doutora Clara Menezes disse: vamos apresentar os resultados preliminares à diretoria do hospital. Eu estava um pouco nervosa porque os dados não eram perfeitos pelos padrões de Harvard, mas a doutora Clara Menezes sorriu. Aqui, acreditamos em resultados reais, não apenas em números. Na sala de reuniões, médicos, nutricionistas e farmacêuticos sentaram-se ao redor da mesa. A tela mostrava gráficos de IA analisando 500 pacientes. A taxa de recuperação aumentou em 45% após comer o caldo curativo do coração especial. Apresentei minha parte. O ingrediente ativo do açafrão não apenas reduz o colesterol, mas também inibe a enzima que causa o endurecimento dos vasos sanguíneos. Todos assentiram. O doutor Ricardo perguntou: e quanto à segurança? Eu respondi: testamos in vitro e em animais. Não há toxicidade aguda, mas no meu íntimo eu sabia que precisávamos de testes em humanos em larga escala. Após a reunião, a Doranço II, Clara Menezes me levou à Feira da Lapa, feira noturna do centro, para relaxar. Depois de trabalhar duro, temos que comer bem, ela disse. A feira era enorme, cheia de barracas de comida. O cheiro de feijoada pairava no ar. Eu costumava pensar que um mercado como este era sujo e caótico, mas agora eu vi a vendedora lavando vegetais em água limpa, usando luvas, fritando em tachos quentes para esterilizar. Pedi uma tigela cheia de caldo de camarão com coentro crocante. O sabor agridoce e salgado era harmonioso. Eu engasguei. Este é um prato nutritivo que é mais saudável por causa das vitaminas dos vegetais. A doutora Clara Menezes riu. Exatamente. A culinária brasileira equilibra tudo. Enquanto comia, observei um grupo de jovens brasileiros sentados comendo, risadas alegres. Eu costumava pensar que eles eram preguiçosos, só sabiam comer. Mas agora eu os via compartilhando comida, falando seriamente sobre estudos. Um garoto disse: amanhã tem prova de química. Tenho que terminar de estudar. Eu sorri. Isso esclareceu o ponto forte. A alegria de comer é a motivação para trabalhar duro. Naquela tarde, recebi uma chamada de vídeo do meu pai. Ele estava caminhando no jardim de casa. Filha, eu corri 1 quilômetro. A receita do seu caldo é mágica. Fiquei muito feliz. Mas então a terceira reviravolta aconteceu. Meu pai disse: o médico aqui quer testar a receita com um grande grupo de pacientes, mas a empresa farmacêutica recusou porque é fitoterapia e não tem patente. Fiquei com raiva. Eles têm medo de perder o mercado de medicamentos químicos. Decidi lutar por esta receita. Naquela noite, trabalhei até tarde no laboratório, extraindo mais ingredientes ativos. Liguei a música brasileira suave para relaxar.
De repente, as luzes se apagaram em todo o prédio. Entrei em pânico, mas a equipe brasileira riu. Queda de energia é comum, mas temos gerador reserva. Eles acenderam velas e continuaram a trabalhar sob a luz fraca. Eu costumava pensar que este país não tinha sistema, mas agora eu via a flexibilidade. Eles terminavam o trabalho sem reclamar. As luzes voltaram e todos aplaudiram. Eu entendi que a paciência era a força deles. No dia seguinte, entrevistei a chefe do hospital, uma senhora de 60 anos que cozinhava o caldo curativo do coração para os pacientes todos os dias. Esta receita da minha mãe já ajudou milhares de pessoas, ela disse. Eu perguntei por que ela era tão dedicada. Ela sorriu. Porque os pacientes são minha família. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu costumava ver a comida apenas como calorias, mas aqui era amor. Naquela tarde, recebi um e-mail de Harvard. Estamos interessados no seu trabalho, mas precisamos de provas de eficácia em larga escala. Suspirei, mas adorou a Sul. Clara Menezes sorriu. Temos uma parceria com a OMS. Reunião online amanhã. Fiquei animada, o mundo estava se abrindo. Mas então o terceiro ponto crucial surgiu. Em uma reunião online, um pesquisador da Europa disse: a culinária brasileira é boa, mas apenas para brasileiros. Os ocidentais podem ser alérgicos às especiarias. Eu costumava pensar assim, mas agora eu respondi. 20 pacientes estrangeiros em nosso grupo de teste se recuperaram sem reações alérgicas. Ele ficou em silêncio. Eu sorri por dentro. O mal-entendido foi esclarecido. Naquela noite, fui passear ao longo da Baía de Guanabara. O vento estava fresco. As luzes da ponte Rio-Niterói refletiam na água. Sentei-me e comi sorvete de coco de uma barraca de rua. O sabor era doce e cremoso. Pensei no caldo curativo do coração. De um caldo picante que eu desprezei, ele se tornou um símbolo de cura. Mandei uma mensagem para meu pai. Eu amo o Brasil. Ele respondeu: eu também amo sua pesquisa. O trabalho de pesquisa avançou. Comecei a ver a luz, mas eu sabia que uma grande tempestade estava por vir. O teste real testaria tudo. Na manhã da reunião online com a OMS, acordei cedo, pratiquei minha apresentação na frente do computador no laboratório até tarde da noite. A doutora Clara Menezes estava sentada ao meu lado, segurando uma xícara de café preto. Mantenha calma, Emma. Nossos dados são muito sólidos. A tela ligou. Representantes de Genebra, pesquisadores da Índia e do Brasil esperavam. Comecei. O caldo curativo do coração não é apenas culinária, é uma terapia de tratamento integrada. Ele reduz o risco de doenças cardíacas em 40%, com base em dados de 500 casos. Projetei gráficos e imagens de extratos de ingredientes ativos. Todos assentiram, mas então o representante de uma grande empresa farmacêutica do Zetrabalho perguntou com uma voz fria: esta evidência é apenas de um hospital brasileiro. Falta randomização e controle de placebo, não é ciência real. Eu tremi, eu costumava pensar como ele. Tinha que ser perfeito pelos padrões ocidentais. Mas a Dora... Clara Menezes levantou a mão. Estamos conduzindo o ensaio em 3 hospitais. O grupo de controle come sopa comum. O grupo de teste come a receita de ervas. Os resultados preliminares são excelentes. O representante ficou em silêncio. Eu acrescentei. E os pacientes ocidentais no grupo de teste se recuperaram sem alergias. A sala de reuniões ficou em silêncio, depois houve aplausos do representante da OMS. Esta é a inovação do conhecimento popular. Apoiaremos o financiamento para expandir o teste. Soltei um suspiro de alívio. A reunião terminou com o compromisso de enviar um relatório completo. Eu abracei a doutora Clara Menezes. Nós conseguimos, ela sorriu, porque você abriu seu coração. Naquela tarde, comemoramos com um grande panelão de caldo curativo do coração, na cantina do hospital. Toda a equipe comia alegremente. O cheiro delicioso se espalhava. Eu servi uma grande colherada. O sabor era familiar, mas agora eu me sentia parte disso. Mas a reviravolta final do segundo ato veio naquela noite. Recebi um telefonema de emergência da minha mãe. Emma, seu pai desmaiou novamente. Desta vez, o coração parou. Os médicos fizeram choque elétrico, mas ele está em coma.
Eu gritei, o telefone caiu no chão. Eu tremi, chorando histericamente no laboratório. A equipe brasileira correu. A doutora Clara Menezes me abraçou. Calma, nós vamos te ajudar. Ela ligou para o doutor Ricardo, enviando o extrato concentrado especial de emergência. A receita que acabamos de desenvolver. Injeção direta na artéria coronária. Trabalhei a noite toda, extraindo a nova receita mais concentrada, misturada com nanocarreadores para absorção mais rápida. O cheiro de ervas pairava, mas eu não sentia fome. Pensei no meu pai. Ele costumava desprezar a culinária brasileira como eu, mas agora ela era a última esperança. Coloquei-o em um frasco e o enviei em um voo noturno. A companhia aérea apoiou a emergência porque era um medicamento que salvava vidas. Enquanto esperava, sentei-me no jardim do hospital, olhando para o céu estrelado. Eu costumava acreditar que o Brasil era caótico e não tinha sistema, mas agora eu vi o sistema real, os brasileiros unidos na crise. Hortência veio do laboratório e sentou-se ao meu lado. Irmã Ema, seu pai vai melhorar. Nós estamos orando por você. Ela me entregou uma guirlanda de jasmim. O cheiro era suave. Meus olhos se encheram de lágrimas. O dominó estava claro desde o início da história. O telefonema da minha mãe inicialmente era apenas uma preocupação com o coração, mas agora era a aposta mais alta. Se meu pai não sobrevivesse, eu perderia tudo. Minha família, minha inspiração, minha crença e minha ciência. O dominó era claro. Eu poderia desistir da pesquisa e voltar a ser a pessoa desesperada. Na manhã seguinte, o ingrediente ativo chegou a Boston. O médico injetou meu pai na sala de cirurgia de emergência. Minha mãe ligou. A voz dela estava trêmula. O coração do seu pai está batendo novamente. Ele acordou e disse que quer comer o caldo curativo do coração. Eu chorei de felicidade, caindo no chão. A equipe brasileira se abraçou e aplaudiu ruidosamente. Eu juntei as mãos. Obrigado a todos, obrigada Brasil. O doutor Ricardo sorriu. Não fomos nós, mas a receita tradicional que você trouxe para provar. Meu pai se recuperou incrivelmente rápido. O médico americano ligou para a doutora Clara Menezes. Isto é um avanço, queremos colaborar no teste. Harvard enviou um e-mail. A bolsa foi restaurada e dobrada. Eu sorri. Todos os pontos cruciais foram resolvidos. A gordura na comida se tornou gordura boa. As ervas folclóricas se tornaram medicamentos de alta qualidade. Os brasileiros que comiam alegremente se tornaram pessoas disciplinadas e compassivas. Sentei-me para escrever meu relatório pessoal, pensando no caldo curativo do coração. De um caldo picante que eu desprezei, ele se tornou o remédio que salvou a vida do meu pai. Eu sabia que o Epiphany Moment estava chegando, mas agora eu me sentia profundamente grata. O Brasil não apenas salvou meu pai, mas também me ajudou a amadurecer. 2 semanas após a recuperação do meu pai, eu ainda estava no Rio de Janeiro para concluir o projeto de teste preliminar. O último frasco de extrato foi enviado com segurança para Boston. Sentei-me no laboratório, olhando o gráfico final na tela. A taxa de dissolução de coágulos sanguíneos atingiu 78% no grupo de teste. Eu sorri amplamente. A doutora Clara Menezes entrou segurando um bolo de chifão de coco. Vamos comemorar, Ema. Seu trabalho mudará a medicina. Eu cortei o bolo e o dividi com toda a equipe. Todos comeram alegremente. O sabor era doce e aromático, mas não enjoativo. Pensei que até mesmo os doces brasileiros eram equilibrados. Naquela tarde, realizamos uma pequena conferência de imprensa no hospital. Jornalistas brasileiros e estrangeiros vieram em grande número. Fiquei ao lado da doutora Clara Menezes respondendo a perguntas. Esta receita veio da chefe na Feira de São Cristóvão, combinada com a tecnologia de laboratório. Prova que a ciência não precisa ser cara ou complicada. Um jornalista americano perguntou, e os riscos? Eu respondi, são mais baixos do que alguns medicamentos químicos e 100 vezes mais baratos. Toda a sala aplaudiu. Eu me senti como se tivesse acabado de ganhar um prêmio Nobel pessoal. Mas no meu íntimo ainda havia um pouco de preocupação. Meu pai havia se curado, mas eu temia uma recaída. Liguei para meu pai todos os dias
Ele disse que cozinhava o caldo todas as manhãs. Muitos amigos médicos vieram pedir a receita, ele riu. Eu sorri, mas no fundo eu sabia que era necessário um grande teste para ter certeza. Eu disse à doutora Computem: Clara Menezes, temos que expandir globalmente. Ela assentiu. Amanhã voamos para Genebra para a reunião da OMS. Na noite anterior ao voo, fui passear sozinha na Lagoa Rodrigo de Freitas. A passarela estava fresca. Um grupo de brasileiros fazia aeróbica sob as luzes. Eu costumava acreditar que eles não levavam a sério a saúde, mas agora eu os via se exercitando todos os dias, comendo de forma equilibrada. Sentei-me, observando as crianças brincando, rindo alegremente. Meus olhos se encheram de lágrimas. O Brasil me ensinou que a saúde não é apenas remédio, é alegria. O avião chegou a Genebra. Sentei-me ao lado da doutora Clara Menezes. Praticamos nossa apresentação na sala de reuniões da OMS. Representantes de 20 pascalizes esperavam. Comecei com a história do meu pai. De um paciente em coma a alguém que corre 5 quilômetros todos os dias graças a uma tigela de caldo. Todos ouviram em silêncio. Projetei os dados clínicos, vídeos de pacientes se recuperando. Um representante da África perguntou: esta receita pode ser usada para malária? A doutora Prodei. Clara Menezes respondeu: estamos testando o ingrediente ativo do capim-limão para combater parasitas. A sala de reuniões ficou animada. A OMS aprovou um fundo de 10 milhões de dólares para testes transcontinentais. Eu suspirei, mas então a crise final do segundo ato aconteceu. Um e-mail de uma grande empresa farmacêutica. Estamos processando por violação de patente, pois o ingrediente ativo do açafrão é semelhante ao nosso novo medicamento. Eu entrei em pânico. Liguei para meu pai. Ele me acalmou. Filha, lute, eu confio em você, mas o risco estava claro. Se eu perdesse, a pesquisa pararia. A receita seria monopolizada. Os pobres não teriam acesso. O dominó, meu pai poderia ficar sem remédio. Eu perderia minha carreira. A esperança seria esmagada. Eu chorei no hotel em Genebra. A doutora Clara Menezes me abraçou. Temos a prova. Receitas tradicionais não têm patente. Voamos de volta ao Brasil às pressas. Fomos encontrar seu Jorge na feira. Ele me mostrou um caderno antigo, a receita da bisavó, com 150 anos. Tirei fotos e as enviei para o advogado da OMS. A OMS processou a empresa acusando-a de roubar conhecimento popular. Enquanto esperávamos a decisão, voltei à feira de São Cristóvão todos os dias, ajudando a vendedora a cozinhar caldo para pacientes carentes de graça. Eu comia com eles, ouvia suas histórias. Um operário da construção civil disse: depois de comer o caldo eu tenho força para trabalhar. Uma mãe solteira disse: meu filho parou de tossir por causa desta sopa. Eu me senti grata. Cada tigela de caldo era uma cura. Finalmente, o tribunal decidiu a nosso favor. A empresa retirou o processo. A OMS declarou o caldo curativo do coração brasileiro como patrimônio global da saúde. A notícia se espalhou por toda parte. Harvard me convidou para voltar para apresentar. Eu sorri. Vou levar seu Jorge comigo. A crise foi resolvida pelo sistema e pela colaboração de baixo para cima. Embarquei no avião de volta para Boston. Meu pai me recebeu no aeroporto. Ele me abraçou. Filha, você me enche de orgulho. Eu sorri, as lágrimas escorrendo. O Brasil não apenas salvou meu pai, mas também salvou o mundo. Eu sabia que a grandeza vinha de uma tigela de sopa comum e um coração aberto. O avião aterrissou em Boston. Eu desci com minha velha mala, mas meu coração estava cheio de memórias de 3 meses. Meu pai e minha mãe esperavam no portão. Meu pai levantou a mão para acenar. Seu rosto estava corado de saúde restaurada. Minha filha, a médica do mundo, ele me abraçou com tanta força que meus ossos estalaram. Eu segurei as lágrimas. Você está muito bem, pai. Minha mãe riu. Graças ao caldo, todas as manhãs, entramos no carro e voltamos para casa. No caminho, contei histórias sobre seu Jorge, a vendedora, a doutora Clara Menezes. Meu pai ouvia com os olhos arregalados. Amanhã, vou fazer o caldo para os meus amigos médicos provarem.
Chegando em casa, abri minha mala, peguei o frasco de ervas e o caderno de receitas da bisavó de seu Jorge e os coloquei na mesa de jantar. Pai, olhe, este é o verdadeiro tesouro. Sentei-me, olhando para a minha família. Uma sensação estranha surgiu. Eu costumava pensar que a grandeza era o laboratório de Harvard, os arranha-céus de Boston, mas agora eu sabia que estava em compartilhar uma tigela de sopa. Naquela noite, eu não consegui dormir. Abri a janela, observando a neve cair. Pensei no Epiphany Moment, que estava por vir. Peguei minha caneta e escrevi uma carta para mim mesma de quando cheguei ao Brasil pela primeira vez. Emma, você disse uma vez que a culinária brasileira era uma ameaça à saúde, mas, na verdade, é remédio. E o melhor remédio é o amor colocado nele. Eu sorri, as lágrimas caindo. Eu havia entendido a verdade universal profundamente. O verdadeiro progresso não é conquistar a natureza com a tecnologia, mas ouvi-la, aprender com ela e transmiti-la com o coração. Não era óbvio, porque eu tinha visto com meus próprios olhos. A tigela de caldo da vendedora na feira salvou mais vidas do outro lado do oceano do que qualquer medicamento caro no laboratório. Na manhã seguinte, acordei cedo e cozinhei o caldo curativo do coração para minha família. O sabor era picante, mas rico. Meu pai comeu e levantou o polegar, melhor do que ouro. Minha mãe perguntou, o que você fará a seguir? Eu respondi, vou mudar o mundo, começando com esta tigela de caldo. Liguei para a doutora Cibração, Clara Menezes, e contei a ela sobre o plano de estabelecer o Fundo Global do Caldo Curativo do Coração para doar a receita e o extrato gratuitamente para hospitais carentes em todo o mundo. Naquela tarde, fui a Harvard para apresentar minha tese ao conselho. Não falei em números, mas contei a história do meu pai, de seu Jorge, das crianças na feira compartilhando a tigela de caldo. Levantei o frasco de extrato. Isto não é medicamento, é uma ponte entre a ciência e a humanidade. Meu ex-professor, que suspendeu minha bolsa, levantou-se e aplaudiu. Emma, você não apenas se formou, você nos mudou. Recebi meu diploma com honras e o fundo foi estabelecido imediatamente. Naquela noite, dei uma pequena festa em casa, convidando meus amigos de Harvard e familiares. Cozinhei um grande panelão de caldo curativo do coração. Meus amigos, que costumavam desprezar a culinária brasileira, engasgaram depois de comer. Isto é um superalimento, eu ri. Sim, e nos ensina a não julgar pela aparência. Meu pai levantou a taça, pelo Brasil e pela minha filha. Naquela noite, escrevi um e-mail para seu Jorge. Seu Jorge, a receita da sua bisavó ajudará milhões de pessoas. Ele respondeu com um vídeo, a voz trêmula. Que alegria, minha filha! Você é a neta de verdade da minha avó. Eu chorei. Decidi que voltaria ao Brasil todos os anos para ensinar e aprender. Um ano depois, eu estava em frente à grande sala de reuniões na Organização Mundial da Saúde em Genebra. Meu terninho creme se destacava com a guirlanda de jasmim no meu pescoço, um presente que seu Jorge enviou pelo avião. O Fundo Global do Caldo Curativo do Coração cresceu rapidamente. Enviamos o extrato para hospitais no Quênia, Índia e Brasil. Milhares de pacientes cardíacos se recuperaram sem cirurgia. Subi ao palco, apresentando os resultados de uma sopa de rua a um medicamento global que salva vidas. A tela mostrava um vídeo de crianças africanas sorrindo depois de comerem o caldo receita ajustada. Seu Jorge estava sentado na primeira fila, com os olhos marejados. Eu apontei para ele. Este é o verdadeiro criador do milagre. Nos bastidores, o representante da Unesco se aproximou. Vamos declarar o caldo curativo do coração brasileiro como patrimônio cultural e material da humanidade. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu costumava pensar que a grandeza era um prêmio Nobel, mas agora eu sabia que era ajudar pessoas comuns a ter acesso à saúde. Eu abracei seu Jorge. Sua bisavó deve estar muito orgulhosa. Ele assentiu. Ela sempre disse, comida é amor. De volta ao Brasil, desci do avião no Galeão. O cheiro de aipim da lanchonete do aeroporto me atingiu. Eu sorri amplamente e fui direto para a feira de São Cristóvão. Seu Jorge estava esperando com um grande panelão de caldo. Hoje vou te dar um banquete, disse. Todas as vendedoras se reuniram.
Comemos um grande panelão de caldo. O sabor era o mesmo, mas o significado era profundo. Contei sobre Genebra. As crianças na feira arregalaram os olhos. Irmã Emma, você realmente mudou o mundo. Eu balancei a cabeça, não eu, mas todos nós. Naquela noite fui visitar a doutora Purcegado, Clara Menezes, no laboratório. Ela havia se aposentado, mas ainda vinha ajudar. Emma, você me fez acreditar na juventude novamente. Eu ri. Você me ensinou que a ciência deve ter um coração. Sentamos e conversamos até tarde. Falei sobre meu novo plano, construir uma escola de culinária do caldo curativo do coração para crianças carentes, para que se tornem médicas em suas próprias cozinhas. A doutora Pela CC, Clara Menezes, assentiu. Ótimo, e eu serei a primeira professora. Naquela noite, caminhei ao longo da Baía de Guanabara, observando a lua refletida na água. Pensei na verdade universal que descobri. A grandeza não é medida por edifícios altos ou prêmios, mas por como transformamos a dor dos outros em esperança, através de algo tão simples quanto uma tigela de sopa e um sorriso. Não era óbvio, porque eu tinha visto as crianças que costumavam brincar depois de se curarem. Seu Jorge tinha uma nova loja chamada Caldo Curativo do Coração da Vovó, gratuita para os pobres. Peguei meu telefone e liguei por vídeo para meu pai. Ele estava comendo caldo com minha mãe. Filha, eu abri uma pequena clínica, a Heart Kitchen, em Boston. Ensino os pacientes a cozinhar para curar doenças cardíacas. Minha mãe apareceu e eu escrevi o livro Caldo Curativo do Coração Cura número 1 em vendas. Eu ri. Minha família se tornou chefes globais. Na última noite, antes de voltar para o Zé Sol 9, sentei-me perto da Baía de Guanabara, olhando para a lua refletida na água. Peguei meu caderno e escrevi a última frase. Eu vim aqui com desprezo, mas parto com amor. O Brasil me ensinou que a grandeza não é medida pelo que temos, mas pelo que damos. Às vezes, o verdadeiro progresso é fazer de uma tigela de sopa comum o remédio que todos podem acessar. Juntei as mãos agradecendo ao céu. O avião decolou, olhei para o Rio de Janeiro encolhendo. Eu não disse adeus, mas prometi que sempre voltaria para ensinar, para aprender e para ter um grande panelão de caldo que conecta o mundo. Eu sou Emma Mackenzie, ex-estudante de Harvard que costumava desprezar a culinária brasileira, mas agora sou a ponte entre o folclore e a ciência. E sempre que cozinho o caldo curativo do coração, eu sorrio porque eu sei que não é apenas comida, mas um milagre nascido do coração. Sim,